Então, estou de volta, ainda com o mesmo quadro, o batismo em nome de Jesus. Vamos tratar com respeito a esse batismo, porque todas as igrejas, a igreja mãe batiza os bebês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazendo sinal da cruz, essas coisas. O sinal da cruz significa o nome de Tammuz. Da Trindade pagã, que começou na época de Semíramis, né? Que era esposa de Cush. Eles botaram numa novela aí que Cush foi assassinado. Eu não sei, porque não foi escrito e ninguém sabe como morreu Cush. E Semíramis casou com o próprio filho, Nimrod, né? E ele era um bárbaro, cruel. E no final das contas, o próprio tio Sem foi e matou o seu sobrinho neto, né? Sobrinho neto, por aí. Mas a gente vai com respeito ao batismo em nome de Jesus, que é o único batismo verdadeiro. E por que é? Vamos ver. E disse Filipe: é lícito se crer de todo o coração? E respondendo, ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Está em Atos dos Apóstolos 8, versículo 37. Bom, irmãos, continuando aqui, irmãos, amigos, e o batismo em nome de Jesus. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, que é o Espírito de Deus. Porque eles acreditam que são três deuses: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E existe só um Deus, o Filho de Deus, que é o nosso Salvador, e o Espírito de Deus, que pairou sobre a terra no começo de tudo, né? Nas águas, nas fontes, que emana de Deus. O Espírito de Deus foi dado para o dom de língua, o verdadeiro dom de línguas. Foi recebido por vários, foi várias vezes usado, que nem os apóstolos, quando ia pregar, tinha várias nações, eles falavam com a própria língua, porque lá na Torre de Babel, Deus, quando Nimrod construía a Torre de Babel, Deus fez cada um falar de uma maneira diferente, né? Por isso que nós temos várias línguas. Naquela época de Nimrod, antes dele fazer a Torre de Babel, todo mundo falava a mesma língua, e o dom de língua é esse, que emana de Deus, esse Espírito de Deus que emana, para poder, os apóstolos naquela época pregavam, porque receberam o dom de língua, o verdadeiro dom de língua, né? Língua estranha não, língua estranha não existe. Isso é coisa das igrejas filhas, tá ok? Nossa intenção é tentar trazer aos leitores sinceros o máximo que eu estou lendo para vocês e tentando passar da melhor maneira possível. Para o ouvinte e que estão vendo escrito aí, né?
E tem as passagens bíblicas que vocês podem buscar depois. A minha intenção é tentar levar a vocês sinceros o máximo de informações sobre este assunto, porque eu venho falando com respeito ao batismo em nome de Jesus há muito tempo, bastante tempo. Importância é de suma importância, tentando colocar em perspectiva o acontecimento que antecede o dia de Pentecoste, conforme o registro de Atos 2, versículo 38. Está lá, o verdadeiro batismo. Ok? Quem morreu por nós? Foi Deus, Yahvé? Ou Jesus Cristo? Quem é o intermediário do homem, entre o homem e Deus? Não é Jesus Cristo, que eu já mostrei em outros vídeos? Então, vamos continuar. Logo após a ressurreição de Jesus, a Bíblia diz que ele se apresentou ao vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto pelos discípulos e outros seguidores por um espaço de 40 dias. E falando a respeito do reino de Deus. Está em Atos 1, versículo 3. A Bíblia nos relata que Jesus apareceu aos seus discípulos e seguidores pelo menos umas 10 vezes após a sua ressurreição. E em outras ocasiões a mais de 500 pessoas, conforme registro nos evangélicos e com a confirmação de Paulo. Está em 1 Coríntios 15, versículo 5 a 7. Durante estes encontros, Jesus fazia questão de lembrá-los da coisa que lhe havia ensinado, enquanto ainda estavam com eles. Ok? E continuando, meus irmãos e amigos, após ter-lhe trazido à memória todas as passagens que falavam ao seu respeito na Bíblia, Jesus abriu-lhe o entendimento para a compreensão às Escrituras e ordenou-lhe que se pregasse em seu nome, singular, a salvação, o arrependimento e a remissão dos pecados, em Lucas 24, 45, verso 45, 47. No versículo 47 está claro, em seu nome. Nome de quem? Jesus. Em Atos 4, versículo 12, diz: em nenhum outro há salvação. Gente, isso é muito claro. Mais claro do que isso, não tem como. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pela qual deverão ser salvos.
a gente só é salvo em nome de Jesus. Todos os apóstolos, inclusive Paulo, batizou em nome de Jesus. Está em Atos 2, versículo 37, 38. E ouviu isso, perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões, irmãos? Arrependei-vos a cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e receberão o dom do Espírito de Deus. Está escrito Espírito Santo, mas é o Espírito que emana de Deus. Ok? E prosseguindo, o batismo em nome de Jesus, né? E sabemos que Paulo não estava com os apóstolos quando Jesus deu a instrução final sobre o batismo, conforme Mateus 28, 19 e Lucas 24, 47. Todavia, vemos Paulo batizando em nome de Jesus, conforme 1 Coríntios resta-nos que pergunta: que instruiu Paulo a lhe deu essa revelação? Mateus 28, 19 foi adulterado, gente, pela própria Igreja Católica, a Igreja Mãe. Por que eles fizeram isso? Por causa do paganismo. Como eu disse, está dando na novela, numa televisão aí famosa, das maiores televisão aí, Semiramis, Tammuz, Semiramis, Nimrod e Tammuz, que depois que Nimrod morreu, e no final das contas se formou a trindade pagã. Semiramis, ela foi a criadora de várias deusas. Ela é a deusa Diana, que é a Mulher Maravilha, né? Ela criou... ela era a deusa Lua, né? Que o Nimrod era... Ele se autodenominou como Deus Sol, que é o domingo, que significa o Deus Sol, né? Sunday, está em inglês. Ele era o Deus Sol e ela era a Rainha Lua. Quando mais tarde ele tinha morrido, ela se autodenominou como Rainha do Céu, ou denominaram ela, né? Que está na Bíblia, e é condenado quem adora a Rainha dos Céus. Tá ok? Aí então vocês entenderam por quê. O único que pagou o pecado de toda a humanidade não foi Deus, nem o Espírito de Deus, como a maioria das pessoas chama o Espírito Santo, que é sagrado. Para mim é muito sagrado. Deus, o Filho e o Espírito de Deus, que é derramado sobre aquelas pessoas que realmente precisam passar a mensagem verdadeira de maneira correta. Mas tudo que eu estou lendo aqui está na Bíblia. Só tem uma passagem na Bíblia que é Mateus, está aqui, ó, tá vendo? Mateus 28, 19, que diz: ide, fazei discípulo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que... E aí por diante. Mas o próprio Eusébio de Cesareia, um clérigo, provavelmente um bispo, um cara extremamente importante, 5 vezes ele pôs o verdadeiro Mateus 28, 19, que dizia: ide, pregai o evangelho a todas as nações em nome de Jesus, porque ele que é o único e verdadeiro Salvador. Deus enviou ele.
Deus foi maravilhoso. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o próprio Filho para morrer em nosso lugar. E nosso batismo tem que ser em nome de quem morreu por nós, que carregou o pecado de toda a humanidade. Ok? Se alguém considerar profeta, deixa eu dar uma olhada aqui, gente. Vou dar uma parada, depois eu continuo, tá? Mas veja o próximo também, tá ok? Até mais.